Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Zé Pilintra. Esse livro foi psicografado por Misael Vaz, ditado pelo espírito de José Porfírio Santiago, contém 144 páginas divididas em 6 capítulos e foi publicado no ano de 2016 pela Madras Editora. Bom, como o título sugere, esse livro fala exatamente sobre essa figura icônica, né, que é o Zé Pilintra, inclusive aqui no Rio de Janeiro, citado recentemente por um político cristão de forma pejorativa, né, sendo o Zé Pilintra não apenas uma entidade, né, das religiões de macumba, mas também um ícone, né, da brasilidade, etc., que vem trazendo toda essa conjuntura em si, né, do samba, da capoeira, da malandragem e etc., características que são próprias da nossa nação, né, e que alguns teimam em desrespeitar e tentar diminuir e etc. Então, ter a oportunidade de resenhar livros como esse, né, que fala de uma figura tão emblemática e tão importante para a nossa cultura e religiosidade nacional, para mim é um prazer, né? E esse livro, então, como o contexto, né, a introdução aqui sugere, ele é um livro biográfico. Então, ele vem trazendo a história, né, desse espírito, desse José Porfírio Santiago, e onde esse médium, o Misael Vaz, ele reuniu então, né, uma série de relatos desse próprio espírito, né, desse Zé Pilintra, reuniu aqui nessa biografia, né, e basicamente é isso que a gente vai falar. É lógico que por se tratar de uma biografia, né, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, eu vou dar o parecer geral da história, né, porque não tem jeito, né, é uma biografia, é um romance e não tem muito o que a gente comentar nesse sentido, né, porque são detalhes da vida desse espírito. Mas tem uns pontos interessantes, né, que eu acho interessante citar aqui, como, por exemplo, essa alegação de que o Zé Pilintra é um doutor, né? Até aqui como o título apresenta, né? Seu doutor, bravo senhor, né? Então, por que ele é chamado de doutor, né? E todas essas atribuições que são feitas a essa entidade, né? Então, aqui na contracapa a gente vê: com a chegada dos grileiros de terras no estado de Pernambuco, surge o Coronel Silva, um militar respeitado por ter lutado na última fase da Guerra do Paraguai, no ataque em 1º de março de 1870, a Francisco Solano Lopes, o ditador paraguaio, em seu último reduto, Cerro Corá. O obstinado abolicionista passou a ocupar uma imensa fazenda próxima à vila de Garanhuns, onde em 1886 surge a história de José Porfírio Santiago, que posteriormente, com seu desencarne e passando por várias etapas da sua vida espiritual, ganhou ascensão e hoje, no mundo espiritual, é um mestre do catimbó. Em consideração a tantos admiradores, fãs, filhos e afilhados, seu Zé Pilintra nos conta detalhes de sua história, tanto no plano físico quanto na espiritualidade. Então a gente vê aqui também, né, a citação ao catimbó. Aqui no Rio de Janeiro a gente é mais acostumado a ver, né, o Zé Pilintra se manifestando nos terreiros de Umbanda, né, embora ele não esteja restrito a Umbanda, mas é o que comumente a gente vê, né, mas lá para os lados do Nordeste, tudo, a gente tem essa presença do Zé Pilintra, né, que é de onde ele surge, no catimbó, na Jurema e etc. Então, que são religiões próprias, né, do Nordeste brasileiro. E esse Coronel Silva citado aqui, então, é uma das figuras principais da história, né, que ele é um abolicionista e ele era um indivíduo que detinha, então, as terras onde nasce o José Porfírio, né, que é o Zé Pilintra. E esse Coronel Silva,
ele deixava com que os escravos tivessem casa, constituíssem família à maneira deles, né? Ele tinha escravos, porém ele deixava com que esses escravos tivessem sua liberdade, né? Ele alforriava a maioria dos escravos que ele comprava, e a maioria dos escravos então ficavam ali por opção, né? Ficavam nas terras dele porque sabiam que ele era um homem bom, ele era um homem generoso, ele era um homem que era contra a escravatura e etc. Então eles recebiam salário e etc. para trabalhar e tudo mais. Então era um homem muito generoso, né? E que destoava ali do contexto da época, né? Por ser um homem branco e etc. E a grande maioria dos homens brancos eram então escravocratas e tudo mais. Mas os escravos aqui, né, relatados nessa história, que são então os parentes do Zé Pilintra e etc., eles falam desse Coronel Silva com muito carinho, né? E o próprio Zé Pilintra também, né? Vai falar dele como um tio, né? Como uma espécie de padrinho, de um segundo pai, né? Porque ele teve uma importância muito grande na vida dele, na questão da educação, na questão, né, de tirar ele de furadas e etc., de situações complicadas. Então esse é um dos personagens centrais da história. Então nós vimos aí, né, que a história se passa então em Pernambuco, né? E aí na página 18 ele fala sobre o Coronel Silva, né, ou o Senhor Silva, também, como também vai ser referido. O Senhor Silva foi tenente-coronel do Exército Brasileiro e tinha lá as suas regalias junto à coroa, motivo que o levava a ser um homem respeitado e justiceiro. Lutou ao lado de Duque de Caxias, mais tarde substituído pelo Conde Deu, genro do imperador, casado com Dona Isabel, na última fase da Guerra do Paraguai, na conhecida Campanha da Cordilheira, em 1870, e por fim junto do general José Antônio Correia da Câmara, que veio a ser o Visconde de Pelotas, no ataque em 1º de março do mesmo ano a Francisco Solano Lopes, o ditador paraguaio, em seu último reduto, Cerro Corá. Deu baixa do exército em 1872 e em 1873, com o crescimento da agropecuária e do comércio, mudou-se para Garanhuns, em Pernambuco. A sua palavra era lei. Todos o temiam. Então, assim, embora ele fosse um homem muito generoso, né, ele era um homem temido, porque ele era um homem de poder, né, ele era um homem do exército e tudo mais. Então, ele defendia os seus, né, de forma muito incisiva, né. Ele tinha sua posição, ele tinha sua postura, e quem viesse contra ele, ele usava do seu poder e etc. para defender os escravos e os seus entes queridos. Então a família do Zé Pilintra, ela vivia nesse contexto, né, vivia nessa fazenda, e aí o Zé Pilintra, ele teve, né, o Zé Pilintra até então não era ainda Zé Pilintra, né, ele é o segundo filho desse casal, né, dos pais dele, etc. Ou seja, ele nasce de escravos, né. No momento do nascimento dele, né, ele tinha uma irmã mais velha, 1 ano de diferença, e no momento do nascimento dele, a parteira lá diz, né, que ele vai ser um homem dado aos jogos, mulherengo, né, libertino e etc. Por quê? Porque na hora que ele nasceu ele não chorou. Então esse era um sinal, né, que as parteiras entendiam que se o menino não chorasse era um menino bravo, né, um menino que não ia ser mole, né, na vida. E aí, então, ela já profetizando ali, né, a parteira já profetizando que ele veio para causar. E aí, com o passar dos anos, ele junto dessa irmã mais velha, né, a irmã mais velha, ela se interessou por um rapaz, e esse rapaz era um malandro, né, era um cara que fazia ali os seus furtos, tinha ali seus problemas, roubava e etc. Era um cara não muito bem visto dentro ali da sociedade, né, do contexto onde eles viviam, e o pai deles, né, não queria que a irmã, né, do Zé se envolvesse com esse cara. O Zé acabava fazendo o intermédio, né, acobertando a relação da irmã com esse cara, né, porque ele ganhava uns doces, ele era criança, né, então o cara ia lá e dava uns doces para ele mandar recado para
para a irmã e tudo mais, então ele ficava fazendo esse intermédio, né? Nesse interim, a irmã acabou engravidando, né? E o pai acabou se tornando desgostoso da situação, né? Porque ela engravidou justamente de um cara, né? Que era um marginal, e ele virou alcoólatra, né? O pai virou alcoólatra e esse foi o princípio de toda a problemática da vida do Zé. Assim, foi o fato do pai ter se tornado alcoólatra e ele se sentiu culpado por isso. Por quê? Como ele fazia esse intermédio entre a irmã e o namorado, né, que era um marginal e etc., então o pai virou alcoólatra e ele achou que a culpa disso tudo também era dele, né? Porque se ele não tivesse ficado fazendo esse intermédio, talvez a irmã não tivesse engravidado e, consequentemente, o pai não teria se tornado alcoólatra. E aí ele acaba conhecendo uma menina, né, a Creusa, a qual ele se apaixona, e isso acaba atenuando um pouco esse peso que ele sentia, né, pela conjuntura ali que estava acontecendo. E aí, bom, com essa questão do alcoolismo do pai, né, o pai ele foi se tornando cada vez mais violento, cada vez mais violento, cada vez mais agressivo, e o exemplo que o Zé tinha, né, de pais extremamente amorosos um com o outro, né, acabou se tornando outra coisa. Por quê? Porque o pai ele passou a agredir a mãe, né? Então, em função do alcoolismo, ele começou a bater na mãe e tudo mais. E num desses momentos, né, de violência, o Zé foi defender a mãe e acabou apanhando do pai. E aí os dois brigaram, né? E o Zé bateu no pai e com isso, ele era adolescente ali ainda, e aí com isso o pai jurou ele de morte, né? Porque o pai achava inadmissível, né, que um filho batesse no próprio pai, independentemente do que o pai tivesse feito. E aí o pai falou que ia matar ele, né? E as pessoas tentaram, então, remediar ali a situação, né? Mas não teve jeito. O pai tinha jurado ele de morte e falou que ia matar e estava disposto a matar mesmo. E com isso, o Coronel Silva, né, que era então o padrinho do Zé, falou, ó, vai embora, né? E toma aqui um dinheiro, vai embora porque teu pai vai te matar. Não tem jeito. E aí o Zé foi embora. E aí começa então a vida dele, né, sozinho no mundo. Assim. Então ele começa a buscar novos horizontes até para saber o que ele ia fazer da vida, né? E nessa busca, né, o padrinho dele tinha dado dinheiro para quê? Para que ele investisse em estudo, para ter uma profissão, para ter como se sustentar e etc. durante um tempo. Ele gastou tudo. Ele gastou o dinheiro todo, não quis nem saber e sem pensar no dia de amanhã, né? E com isso ele ficou meio desesperado, né? Porque não sabia como é que ia se virar a partir dali. Por sorte encontrou um cara que ensinou profissão de ferreiro para ele, então ele conseguiu trabalhar um tempo sendo ferreiro, né? Fazia um bico aqui, fazia outro ali, mas passava perrengue, né? Porque né? Não tinha mais dinheiro, não tinha onde cair morto e estava solto aí no mundo. E nisso ele cometeu pequenos furtos, né? Foi preso por racismo. Lembrando que a gente está falando de um contexto onde a escravidão ainda era vigente, mas existiam pretos e índios que eram livres, né? Porque tinham recebido carta de alforria e etc. Porém, nem sempre isso era respeitado pela polícia, né? Então, numa das situações que ele relata aqui, né? Ele estava tranquilo lá na beira do rio, e os policiais vieram e espancaram ele e tudo. Ele explicou, olha, eu sou alforriado, eu não sou escravo. E os caras rasgaram a carta, não quiseram nem saber, e prenderam ele do mesmo jeito, acusando ele de ser um negro fugido, né? Mesmo ele não sendo. E aí o padrinho dele acaba então tendo que interceder por ele, etc. Por sorte o padrinho vai lá na cidade onde ele estava e aí consegue interceder por ele, etc. Ou seja, ele passou por diversas situações, né, complicadas em função desse problema inicial lá, que foi ter saído de casa por causa do alcoolismo do pai. E aí ele não gostava de trabalhar, né? E aí numa desses lugares que ele estava passando, ele conheceu uma mulher, né, que era uma mulher que era esposa do prefeito da cidade, e ele mais uma vez serviu como intermediário ali para
pro caso que essa mulher tinha com o cara, etc., com o amante lá dela. Ele acabou se ferrando também por causa disso, né? Porque o prefeito pegou ele fazendo esse tipo de intermédio e tudo. Então também essa questão interessante, né, da relação de intermediário, né? Das relações, né? Fica meio marcada aqui na história dele, né? Sempre intermediando paixões ali, né? E com o passar do tempo, ele acabou se envolvendo com essa mulher também, né? E essa mulher, ela começou a indicar ele para as amigas dela, né? E nessa coisa dela indicar ele para as amigas dela, né? Ele passou a viver às custas dessas mulheres. Então elas bancavam ele, né? Elas davam dinheiro para ele, elas sustentavam ele, etc. E ele comparecendo ali, sendo amante delas e tudo mais, né? Então ele foi levando essa vida de malandragem, né? De que não trabalhava, que fazia, né? Jogava muito, então ele aprendeu a jogar e tudo mais. Então ele foi levando uma vida nesse sentido, né? Saía com as mulheres que tinham maior poder aquisitivo sustentavam ele, né? E na noite ele ia lá pros puteiros e etc. jogar, né? E ele tinha muita habilidade com carteado e tudo, ele conhecia as manhas, né? De como trapacear no jogo e etc. Ganhava, e com o passar do tempo ele também acabou se envolvendo com prostituição. E aí, por causa de toda essa habilidade dele, né? Em ser malandro, né, no sentido de ir no jogo, com as mulheres, etc., ele acabou ganhando o apelido de Zé Pilantra, né? Porém, ele não gostou muito dessa alcunha, né? Ele não gostou muito dessa coisa de ser chamado de Zé Pilantra, né? Ele falou, tudo bem, é por aí, mas não é isso, né? Então, em vez de pilantra, me chama de pilintra, né? Então, a malandragem até na modificação ali do nome, né? E foi assim, então ele foi crescendo, né, ganhando independência na vida nesse meio, né, no meio da prostituição, no meio dos jogos, né, no meio de tudo isso que envolve as coisas da noite, né, as coisas marginais e etc. Em dado momento dessa caminhada, ele acaba então entrando para o catimbó, né? E no catimbó ele aprende uma série de rezas, ele passa a usar amuletos de proteção e tudo mais, e ele acaba sendo também um benzedeiro, né? Do catimbó. Então ele vai cuidar das pessoas também, fazendo rezas e etc, fazendo todas aquelas coisas que são ensinadas e praticadas pelos catimbozeiros, né? E ele também se torna então um catimbozeiro. E nisso ele começa também a ser chamado de doutor, né? Porque ele curava as pessoas com reza, né? Ele sabia como usar ervas, ele sabia como fazer garrafadas, beberragens, fazer amuletos, etc. Então ele cuidava das pessoas. Então essa ideia que algumas pessoas têm de que ele era um doutor, né? Não é que ele fosse um doutor formado, né? Doutor médico formado, etc. na escola. Não. Ele não teve esse tipo de educação. Ele era doutor da malandragem, né? Ele era doutor de tudo aquilo que era meio marginal, mas que também tinha esse lado espiritual, né? Então ele era doutor por causa da malandragem, ele era doutor também por causa dos conhecimentos espirituais, mas não tinha nada a ver com a medicina em si formal, né? E aí por isso também ele andava sempre de branco, né, para fazer sempre a linha, né, para estar sempre alinhado e tudo com a fama que ele recebia, que era coisa, né, de alta estirpe, né? E aí ele passa anos e anos longe de casa, né? E aí toda uma série de problemas aconteceram com a família dele em função do alcoolismo do pai, né? O livro entra aqui nos detalhes de dizer o que aconteceu com cada irmão, com a mãe, com o pai, etc., né? Mas foi só desgraça, né? E ele volta então para saber, né, o que aconteceu em dado momento da história, e ele reencontra então a namoradinha dele de adolescência, né, que ele tinha deixado para trás quando ele foi embora. E ele continuava apaixonado por ela, né? Mas em função desse amor, né, por um desfecho aqui que ocorre na história, né, ele acaba morrendo. E aí nessa morte, né, ele continua vivendo, né,
porém agora trabalhando na espiritualidade. E aí então o livro vem trazendo esses detalhes, né, do que aconteceu no pós-morte, né, o que o conhecimento dele da Jurema e do Catimbó legou para ele, né, enquanto um indivíduo que já tinha, né, essa sabedoria e etc, o que ele teve que fazer e tudo mais. Então o livro vem trazendo todos esses detalhes sobre essa parte do pós-vida também. Aqui na outra parte do livro nós temos, aí já a biografia em si já acabou, né? E aí o livro então se encerra com remédios, simpatias e trabalhos do seu Zé, né? Aí tem ervas e simpatias que curam, etc. Uma série de ervas aqui, né, que são usadas para os mais diversos fins, para curar bronquite, acabar com a insônia, curar cólicas, simpatia para questões financeiras, oração contra mal-olhado, para a mulher ter filhos, para combater a bebida, uma série de coisas, para acabar com o vício em fumo, jogo, para ter felicidade em casa e ter dinheiro sempre. É um monte, não dá para citar aqui todos, né, para conseguir freguesia, mas muito disso relacionado a essa coisa, tanto da cura, né, quanto dessas coisas que envolvem então dinheiro, relacionamento, né, e vícios, né, porque é uma entidade que trabalha nesse campo, né, no campo daquilo que é meio marginal, né, e etc. Então, em seguida nós temos os pontos cantados e riscados do Zé Pilintra, né? Então vem aqui uma série de pontos, né, cantados e os pontos riscados aqui dele. E assim o livro se encerra. Chegamos então à conclusão. É um livro sem dúvidas interessante, né, que fala de uma forma muito leve, apesar da história ter várias reviravoltas, etc., né, sobre a vida desse indivíduo, José Porfírio Santiago, né, esse espírito, que então é um espírito da linhagem do Zé Pilintra, né. Então é sempre muito interessante a gente ver, né, que esses espíritos que se apresentam nos terreiros, etc., né, eles são espíritos de pessoas que morreram, né, que viveram aqui de fato, né, diferentemente de divindades, né, como deuses, orixás, inquinces, etc., que a gente tem mais essa ideia assim, de uma coisa muito distante, embora, né, os mitos falem deles como tendo vivido na Terra, né, os espíritos, as histórias das entidades, né, elas têm essa característica assim, mais próxima de nós, né? A gente consegue visualizar mais próximo da gente uma história que se passou há 100 anos atrás, né? Como esse é o caso aqui, né? A história de um homem que era um escravo e etc., que usava terno e gravata, que ficava aí, né, nos puteiros, né, na jogatina, jogava capoeira, né, fugia da polícia e etc. Então é muito próximo do que a gente tem, né, nos dias de hoje, e isso também acho que fala muito sobre o porquê essas entidades elas têm tanto apelo popular, né, porque elas são tão queridas pelas pessoas, né. Tá certo que tem gente que odeia, né, mas esses daí a gente nem liga, né. Então, bom, é isso, acho que não tem muito mais o que dizer. Com certeza vale a pena adquirir esse livro. E mais livros sobre o tema vão aparecer aqui no canal, falando sobre macumba e entidades de macumba e etc. Porque quanto mais eles falam mal, mais a gente fala bem. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.